A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe o coração de cada um, que o Senhor venha trazer renovo para nossas vidas espiritual através da palavra de Deus, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, nosso aprendizado, para que nós possamos entender a palavra de Deus, que Deus nos revela nesse momento. Eu quero trazer para vocês hoje aqui leitura de 2 livros, né? Livro de finalzinho de Deuteronômio com início do livro de Josué. Palavras maravilhosas que Deus nos ensina para nós. São palavras que traz ensinamentos para a nossa vida, né? Nós acorda no dia a dia, a gente faz todos os nossos afazeres e não se policia a nossa vida. Nós precisamos ser policiados, né? Aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, vai nos ensinar sobre como ser bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido, né? Eu quero ser bem-sucedido, quero que meu irmão seja bem-sucedido, minha família. Você também não quer ser bem-sucedido? Então nós precisamos aprender aqui com a palavra de Deus como ser bem-sucedido nessa vida, tá bom? Mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho atrás para falar por que às vezes nós não somos bem-sucedidos, né? Ser bem-sucedido às vezes não é riqueza, não é buscar riquezas materiais, mas sim riquezas espirituais para a nossa vida, tá bom? E através da nossa conduta pode chegar também a ser rico financeiramente também, por que não, né? Isso não é proibido, não é pecado, né? Então eu quero falar com vocês sobre Moisés e Josué, esses 2 personagens da Bíblia que a gente aprende muito com eles, né? Deus, então vai nos revelar aqui sobre a nossa conduta, porque nós temos uma conduta que talvez não agrada a Deus, né? Porque, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, né? Estou aqui hoje, talvez até parecendo um lobo vestido de coelhinho, né? Então, estou aqui hoje um coelhinho, lindo, maravilhoso. Mas às vezes dentro de mim está um lobo, né? A gente não sabe, né? Então, assim, porque o Senhor falou que nós somos a nossa reação. Nós não somos essa pessoa ajeitadinha, arrumadinha aqui. Nós somos a nossa reação. Na hora da raiva, a gente fica angustiado, a gente quer pegar o que tem na frente, tacar, quebrar, responder, né? Revidar. Então, isso somos nós, a nossa reação, né? E aqui a palavra de Deus nos mostra a reação também do povo de Deus, como que era antigamente. E isso traz para nós uma revelação de que essa má conduta nos leva, faz mal para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida carnal, para a nossa vida financeira, em tudo na vida. A nossa má conduta faz mal, a nossa reação, má reação faz mal para nós. É veneno para nós. Vamos aprender aqui então na palavra de Deus. Ainda aqui no livro de Deuteronômio, está falando aqui sobre Moisés, né? Todo mundo assistiu o filme dos 10 Mandamentos e conhece de cor salteado, né? Que Josué, ele conduziu aquele povo, aquela multidão de gente, e na hora dele chegar na Terra Prometida, todos entraram e ele não entrou, né? Eu fiquei muito triste com aquele filme, porque... Sim, com a situação, porque Moisés é um homem que, para nós humanos, a nosso ver, ele merecia ter entrado naquela terra prometida, né? Porque ele conduziu com todo sofrimento aquele povo, ele foi um homem obediente a Deus, a gente sabe, viu no filme, lê na palavra. Então nós ficamos tristes, eu fiquei triste porque ele não pôde entrar, né, naquela terra prometida. Deus preservou ele, a visão, né? Porque ele já estava com mais de 100 anos. E ele, geralmente quando a gente está idoso, a gente vai perdendo a visão, né? Eu mesmo já estou, né, usando óculos, então a gente vai perdendo a visão. E Deus manteve a visão dele intacta, a mentalidade intacta, para poder ele provar daquilo que Deus tinha prometido, né? Quando Deus mostrou tudo para ele, e ele viu tudo aquilo ali, e ele não pôde entrar. Então, mas por quê? Quando ele, então, veio de lá, quando ele veio daquele monte com aquelas tábuas da lei, quando ele viu o povo corrompido, qual foi a atitude de Moisés? Ele tacou aquelas pedras no chão e quebrou. Olha, meus irmãos, são atitudes assim, da hora, o repentino da pessoa. Aquele repente nosso estraga muita coisa na nossa vida. Depois a gente se arrepende amargamente porque fez aquilo. Mas o nosso repente assim, é amargo, é terrível, nós temos que policiar contra isso. Outra vez também Moisés estava conduzindo aquele povo murmurava muito na cabeça dele, todo dia enchendo a cabeça dele ali,
E Moisés andava muito nervoso com aquilo, né? Porque tudo é novo, não sabe onde ia parar aquilo. Que muitas coisas na nossa vida a gente busca em Deus, tem fé, ora, mas nós não sabemos o dia da manhã como que vai ser, nós não entrega, não confia totalmente em Deus, nós só confiamos naquilo que está na nossa mão, naquilo que está no nosso bolso, naquilo que está na frente dos nossos olhos. Nós somos assim, essa é a nossa má natureza, infelizmente. E então, muitas vezes a gente erra, como aqui Moisés errou, né? Porque quando ele foi conduzir aquele povo que não tinha água, o povo murmurava, tiraram nós do Egito, trouxe nós até aqui para a gente morrer de fome e sede. Então, Moisés e Arão se foram na frente um pouquinho, ajoelharam e foram orar, buscar em Deus a solução. Então Deus falou para Moisés: vai, toque naquela pedra e eu fluirei água para aquele povo, para esse povo. Gente, só para nós entender mais um pouco sobre a pedra, a Bíblia inteirinha, o Velho Testamento, ele está enviando, está inclinando, está nos mostrando o Novo Testamento, que no Novo Testamento fala sobre Jesus. Jesus foi a pedra rejeitada pelos judeus. Jesus é a pedra fundamental para nós hoje, é a nossa rocha. E aquela pedra, então, que Deus mostrou a Moisés para tocar, para sair água, para matar a sede daquele povo, estava mostrando que nós hoje precisamos de Jesus, que Jesus é a fonte da água da vida. Nós precisamos buscar a água da fonte de Jesus para poder nós matar a nossa sede de salvação, meus irmãos. Então, voltando aqui para Moisés, quando ele chegou naquela pedra, com aquela multidão, era para ele tocar na pedra. Como hoje nós podemos tocar em Jesus e ser salvo, tocar em Jesus e ser curado pela fé. Então, Moisés chegou naquela pedra, era para ele tocar naquela pedra. Aquela pedra ia fluir água para matar a sede daquela multidão. Mas Josué estava muito irado, irmãos, estava assim cansado. Ele não se policiou, não se vigiou, ele chegou naquela pedra e ele bateu com o cajado. Deus não retirou a palavra dele, porque o que Deus fala, está falado, o que Deus dá, está dado. Deus não é homem que mente, Deus não é homem que volta atrás. O que Deus te prometer, ele vai cumprir. É só você crer. Então, naquele momento, Deus jorrou aquela água, matou a sede de muita gente. Não é maravilhoso isso? Então, Moisés tinha essa natureza má. Por aqui a gente entende qual é a má natureza de Moisés, né? Que isso, ele era um homem santo, sim, um homem temente a Deus, sim, um homem de muitos exemplos para nós, sim, um homem que orou na beira do mar, estendeu o cajado e Deus ouviu e abriu o mar, aquela multidão passou. Um homem de Deus, não se ouve na terra mais um profeta como eles. Mas ele tinha essa má natureza de ser raivoso, de ser... Entendeu? Isso todos nós temos. A Bíblia mostra isso para nós bem claro. Moisés não pôde entrar na terra prometida por conta disso. Então hoje nós podemos fazer tudo, podemos orar, jejuar, buscar Deus, podemos santificar, mas se nós não mudar a nossa natureza, irmão, tudo isso é em vão para nós. A nossa natureza, ela nos mata. Mata nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. A nossa palavra nos condena, nos mata. Nós temos que mudar a nossa natureza. Porque se Moisés tivesse mudado a natureza dele, né? Teria entrado na Terra Prometida, ia ser tão lindo, né? O final daquela história, desse filme. Então, agora nós já terminamos aqui a história de Moisés e agora vamos entrar em Josué. Porque todos sabem que quando Moisés morreu, Deus então levantou Josué, né? Para seguir com aquele povo até conduzir aquele povo agora dentro da Terra Prometida. Que coisa linda, né? Então, aqui já no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Deus falou assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Ai, que lindo, irmão. Então, assim, quando Deus, eu gosto muito quando Deus falou com ele aqui, ó, dispõe-te, dispõe-te. Então, quer dizer, nós precisamos dispor para Deus, para o trabalho de Deus.
Nós precisamos dispor para cuidar da nossa casa, acordar de manhã e arrumar a nossa casa, não é? Nós precisamos dispor para poder nós sair e na rua ter coragem. Nós precisamos ter esse dispor, é a atitude que nós precisamos ter hoje para fazer todas as coisas para nós e para Deus. É a nossa atitude, dispõe ter atitude, né? Então Deus chamou aqui ele, Josué, para dispor, para ter atitude, para levar agora aquele povo e conduzir. Então Deus falou com ele desta forma que eu falei aqui para vocês. Aqui no Josué 1, capítulo 1, versículo 8, quando Deus falou, ensinando para ele. Quando chegou lá com aquele povo, Deus falou, Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Qual é o livro da lei, meus irmãos? Aqui, ó, Bíblia Sagrada. Esse é o livro da lei, nosso manual, né? Então, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, o que nós temos que fazer? Ler a Bíblia dia e noite e fazer tudo quanto nele está escrito. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós ler a palavra de Deus, mas não viver ela, nós não adianta ler a Bíblia. É como Moisés, fez tudo que aquele povo orava, buscava, jejuava, mas não pôde entrar. Então, não adianta nós ler a Bíblia, fazer tudo e não obedecer. Então, nós precisamos, primeiramente, obedecer a palavra de Deus para que nós possamos entrar no caminho do gozo eterno de Deus. E ainda mais aqui, na fase B. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ai, irmão, é tudo que nós precisamos nessa vida, né? Então fareis prosperar no caminho e serás bem-sucedido. Qual é o prosperar no caminho? É viver na nossa vida, o caminho é o dia a dia. Todos os dias, no nosso caminhar com Deus, Deus está nos prosperando. Aquilo que nós almejamos no nosso coração, aquilo que nós precisamos, Deus nos prospera todos os dias no nosso caminho. E serás bem-sucedido, tanto espiritual como na vida financeira, meus irmãos, na nossa saúde. Então, nós precisamos realmente viver isso aqui, para poder nós Deus mandou que Josué ensinar aquele povo que não basta só entrar lá na terra prometida. Não bastava só ir, agora estou na terra prometida, estou livre, agora aceitei Jesus, sou crente, não precisa mais nada. Precisa sim. Nós precisamos buscar no Senhor, orar e viver a palavra do Senhor. Senão nós vamos ser um Moisés na vida. Sou crente, mas não vou entrar no céu, porque minha natureza é má, isso vai acabar comigo. Então, meus irmãos, precisamos mudar. A nossa conduta faz com que a gente perde. E quando a gente muda a nossa raça aqui dentro, nós vamos ser bem-sucedidos com Deus, tá bom? E ainda fala, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ai, irmãos, maravilhoso. Porque Deus é conosco por onde quer que nós andemos. Tanto faz nós ir em qualquer lugar, para lá, para cá, nós vamos ser bem-sucedidos, porque Deus é conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês, essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que nós mude a nossa conduta, né? Que Deus mude a nossa natureza, que nós mudamos, policiamos, vigiamos a nossa natureza, para poder nós entrar no gozo do céu com Deus, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também desfrutar dessa palavra doce, maravilhosa que o Senhor nos deu, tá bom? Que Deus abençoe cada um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe sua família e tua casa, em nome de Jesus.